Olá, bom dia. A Assembleia Legislativa do Maranhão tem hoje a maior bancada feminina, disso você já sabe. Nós temos 12 mulheres deputadas, embora às vezes tenha mais que isso no plenário por conta de substituições. Mas nós temos 12 mulheres eleitas, é a maior bancada que a gente já teve. Isso é um passo super importante. E aos poucos a Assembleia vai dando novos passos no rumo desse protagonismo da mulher. E um desses foi a criação da Procuradoria da Mulher em 2017. E é sobre essas ações que nós vamos conversar no programa de hoje, porque a minha convidada que veio tomar café comigo hoje foi a doutora Viviane, que é a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Bom dia, Elda, é sempre um prazer estar aqui no Café com Notícias, né? Nessa companhia maravilhosa que deixa a gente sempre muito à vontade e que acaba sendo um bate-papo as suas entrevistas. É sempre um prazer e uma muito honra obrigada. estar aqui. Então vamos conversar nessa mesa de café, porque o café facilita tudo, né? Facilita a Com conversa, certeza. facilita as negociações, facilita tudo. Aqui a gente não vai negociar nada, a gente vai ter só informações. Hoje a senhora é a Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, a senhora é a quarta mulher. O que a gente pode falar das ações que foram desenvolvidas ao longo desse tempo, deputada? Primeiro, assim, a gente quer agradecer todas as procuradoras que já passaram na casa, suas contribuições, e a gente considera que tem que dar continuidade às contribuições das procuradoras e também poder dar a nossa contribuição. Então, a gente continua tentando aumentar, né? A gente tem aumentado o número de procuradorias nos municípios, Isso. que foi iniciado aí pelas procuradoras. Teve um incentivo que a procuradora da gestão passada, a Daniela, incentivou, junto com a nossa presidente Iracema Vale, sobre os kits. A gente vai continuar distribuindo, inclusive no próximo dia 12 vai ter a distribuição de kits. E para esse ano eu trago assim, a gente já está terminando de formular essa lei sobre o Observatório Maranhense do Feminicídio. Isso. Que também vai ser uma contribuição muito grande que nós vamos poder dar, né, na Procuradoria da Mulher. Eu acho que a Procuradoria da Mulher, ela tem feito um trabalho assim, que vem avançando aos poucos, mas vem se tornando mais relevante a cada dia. Por exemplo, nós temos um projeto que foi aprovado há pouco tempo, não pela Procuradoria da Mulher, mas eu já falo pela bancada também, né? Que é aquela de acolhimento dos órfãos do feminicídio. Uma parceria com o Ministério Público que trouxe, vamos dizer assim, uma coisa que parecia invisível, que era o sofrimento de quem perdia a mãe por conta de uma morte, vamos dizer lá, que não teve um motivo, sei lá, mas ficava órfão e ninguém olhava. Agora a gente vem com mais esse observatório. Como é que a senhora vê esse enfrentamento à violência da mulher por parte da Assembleia Legislativa, deputada? Primeiro a gente quer agradecer ao governador Carlos Brandão, né, toda a bancada feminina que você falou, mas principalmente o governador, porque a gente sabe que quando o projeto de lei envolve dinheiro, recursos, ele tem que vir do executivo, né? E a gente quer agradecer ao governador pela sensibilidade de ter sancionado uma lei como essa. Acredito que poucos estados no Brasil têm essa lei. E é muito importante falar que o feminicídio realmente, como você falou, Elda, as crianças talvez sofrem um crime tão brutal contra a mulher, porque você ficar órfão de mãe, muitas vezes, a grande maioria das vezes, tirar dessa vida pelo pai. Exatamente, às vezes até presencia um crime, né? Você imagina o trauma para aquela criança, que você conseguir repor um pouquinho, né? Disso, digamos, em termos financeiros, porque talvez o trauma psicológico, né, a vida dessa criança acaba de ter um divisor de águas, infelizmente, né, muito ruim. Então, primeiro, parabenizar, realmente essa lei foi muito importante. E depois você falou sobre como a senhora vê essa participação da Assembleia Legislativa nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Contra a mulher. Então, aí a gente, sobre o observatório, né? A gente estava dando continuidade. Porque o que acontece? A gente vê que evoluiu, né? É muito noticiado, hoje a gente sabe que as mulheres, acredito que a grande maioria das mulheres tem conhecimento, que pode pedir
a medida de Isso, protetiva, né? Então, eu acredito que a mídia e os órgãos de proteção têm estado muito na mídia para falar desse tema, né? Um tema, digamos, até que está constantemente na mídia. Mas o que é que a gente repara? É que parece-me que é um tema que não cessa, né? Parece que quanto mais a gente fala, mais casos aparecem. Essa é a impressão, né, que a gente tem. Então, por que o observatório? Porque muitas vezes só vai para a mídia depois que aquele caso já aconteceu. E muitas vezes a gente sabe que existe aquele caso que está prestes a acontecer. E a mulher ainda não fez a denúncia, a mulher ainda não pediu uma medida protetiva por vários motivos, a principal delas é o medo, né? É verdade. Então, o que acontece? A gente quer fazer esse observatório para incluir outras instituições. A gente está sendo estudado, inclusive eu vou estar na defensoria amanhã para a gente fechar mais ou menos essas leis. A gente provavelmente também, dependendo do que a gente conversar lá, a gente vai ter a ajuda da UEMA e isso vai ter que ser feito. Maranhão é um estado muito grande, a nossa sugestão é para que fosse feito nas regionais, onde tivesse defensoria pública e um polo da UEMA. Por quê? Porque a gente vai cadastrar através também dos CRAs, dos hospitais, de toda para a gente ter ideia mesmo da prevenção desses casos. O que pode ser feito nessa prevenção? Seria um trabalho conjunto com esses órgãos? Muitas vezes, Elda, para lhe dar um exemplo aqui, eu acho que os CRAs, os serviços sociais das cidades vão ser muito importantes, né? Por quê? Porque eu fui secretária de assistência social e posso falar isso com propriedade. Muitas vezes a gente que tinha que levar aquela mulher na defensoria, no Ministério Público, a gente que tinha que dar esse apoio para ela, porque senão ela ia sofrer o feminicídio ia ser um caso, mais um dado, ela não ia ter a coragem, ela não ia ter o amparo. Então, o que a gente quer fazer é tentar prevenir esses feminicídios, é tentar ver se a gente consegue fazer uma rede de proteção também na prevenção e não só para cuidar das consequências do feminicídio. Dar um amparo emocional nesse caso, né? Exatamente. Nós vamos fazer só um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, mas você já sabe, é rapidinho, é só aquele tempo da gente tomar água, tomar café e voltar para conversar. Um minutinho só. Já estamos de volta conversando aqui sobre as ações da Procuradoria da Assembleia Legislativa e eu estou conversando aqui com a deputada doutora Viviane, que é a Procuradora da Mulher aqui da Assembleia. A gente estava falando dessas ações que já foram feitas, mas conversando com a senhora eu não posso deixar de lembrar que a gente está no ano eleitoral. Tá? A gente já tem uma boa representatividade, vamos dizer, mas a gente ainda não tem nem metade, não chegamos nem perto da metade do total do plenário, que são 42 deputados, nós temos 12, né? Essa representatividade feminina, essa participação da mulher no processo eleitoral, parece que ele está caminhando muito devagar, né? Por mais que a gente queira, a gente quer ver mais mulheres na política, a gente quer ver mais mulheres lutando pela gente, mas está bem devagarinho ainda, né, deputada? É verdade, a gente precisa ampliar, Elda, a gente sabe que a população no Brasil é mais de 50% de mulheres, né? Então, eu acredito que essa representatividade precisa ter mais na política, que é o que nós vamos tratar, mas também em todas as esferas de poder. Isso, verdade. Eu costumo dizer que, por exemplo, nos concursos públicos, hoje, a maioria, quem passa são mulheres, né? Mas dificilmente você vai ter uma mulher no topo da hierarquia. É muito difícil, né? Você ter uma mulher presidente do TJ, agora a gente está tendo avanços, né? A gente foi eleita uma defensora como chefe da Defensoria Pública. Então, a gente vê aos poucos a gente conseguindo, porque tudo também é história, né? E a história, às vezes, demora décadas para ser mudada. Mas a lei atual é 30% dos candidatos por partido precisam ser a cota do gênero feminino. E o que a gente vê é uma dificuldade, às vezes, de ter mulheres que queiram se candidatar, se envolver na política, o que é muito importante,
mas muitas vezes a gente vê também questões, enquanto uns partidos tentam atrair mulheres, outros tentam tirar as mulheres de outros partidos, existe essa briga pela dificuldade, né? E dizem que as nominatas são escondidas, são escondidas até o último minuto, principalmente as nominatas, né, femininas, para que os outros não fiquem puxando, né? Mas assim, é preciso avançar, né? Falando, né, mais seriamente aqui, porque, gente, uma sociedade, ela precisa estar representada, uma sociedade onde mais de 50% é de um gênero e ela tem que ser mais representada, né? Então, 30% eu acho que é o mínimo mesmo, então a gente precisa avançar. E eu acredito que toda vez que uma mulher está à frente da política, ela fala da importância disso, ela com certeza ela inspira e mais do que isso, ela incentiva outras mulheres, porque às vezes quando você está lá na base, lá no povo, você vê que tem muitas mulheres que têm vontade, têm medo, tem medo do preconceito, e quando a gente está aqui e a gente pode incentivá-las, é muito bom. E eu peço a todas as mulheres que tenham vontade de fazer a diferença, de entrar na política, que façam isso, que vão ter todo o apoio aqui da bancada feminina da Assembleia. A bancada feminina precisa de mais mulheres, com toda certeza. Porque quando a gente fala nos 30%, a gente está falando 30% de registro de candidatura. A gente nunca fala na representatividade, que a gente não chega a esses 30%, né? Não, 30% de mulheres devem se candidatar dentro daquela legenda para que ela tenha a legitimidade. Mas quando você vai ver, às vezes as mulheres não recebem o dinheiro para fazer o fundo, recursos para fazer a campanha, elas não têm condição de fazer coisa nenhuma, às vezes ela não tem nenhum santinho para distribuir. Como é que pode uma mulher desse jeito ser eleita? Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ainda continua uma luta desigual, né, deputada? Isso, as cotas também dos partidos, eles devem dar uma cota também do fundo partidário, salvo engano, também é 30% para as mulheres, e a gente tem que ter esse conhecimento para cobrar dos partidos, para como você acabou de falar, a gente ter as mulheres terem as mínimas condições de concorrerem, né? Como você diz, o mínimo é você ter algo de propaganda eleitoral, né? Para você fazer. E às vezes muitas acabam desistindo no meio do caminho exatamente por causa disso. Por conta dessa falta de incentivo, pode até exatamente. Trazer problemas depois, como a gente tem visto, né? Problemas na justiça, né? Sobre o mandato dos detentores de mandato daquele partido. Pois é, porque a gente vê tanta mulher, assim, em roda de discussão você vê uma participação feminina maravilhosa, em qualquer grupo você vê mulheres participando, mulheres reivindicando, brigando pelos seus direitos, mas na hora da candidatura, na hora do resultado da eleição, você não vê o resultado desse trabalho que você normalmente vê no dia a dia e vê nas ruas. Então, se a gente já tem 42 deputados, já imaginou se a gente tivesse 21 mulheres? Olha só! Quanta política boa a gente teria para mostrar para o público, né? Quer dizer, quando você fala em política pública, não estou dizendo que os homens não trabalham pelas mulheres, mas a mulher tem uma visão mais feminina da coisa. Com certeza, tem mais empatia com a causa, né? E a gente tem que também aproveitar que a gente vê que os órgãos fiscalizadores, né, os tribunais eleitorais, eles estão indo muito atrás desses problemas de cota de gêneros. Então, eu acredito que as mulheres que têm vontade de entrar na política têm que conhecer os seus direitos, né, como você acabou de falar, para ter o mínimo de condições possíveis para concorrer ao cargo e, digamos, aproveitar esse momento também e entrar. Porque os partidos precisam dessa cota feminina. Então, você não vai entrar e vai dizer, olha, eu quero entrar, eu quero estar na política, eu quero ser candidata, mas eu quero minhas condições mínimas também para me candidatar. Eu acho que
o conhecimento também Isso, é dessas verdade. cotas é muito importante para incentivar. Esse conhecimento que eu acho que é a base de tudo, ela precisa ser conscientizada dos direitos que tem no momento em que resolve se candidatar, porque como a senhora falou, às vezes ela não se candidata por medo, por preconceito, ninguém vai votar em mim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Não, não é isso não, a política é outra coisa, política coisa de ideias, de objetivos, de princípios, e é disso que a gente fala aqui na Assembleia Legislativa sempre. Os deputados estão aqui para representar todo mundo. Você é eleito por uma determinada região, mas quando você chega aqui, você é deputado do Estado inteiro, né? Do Estado inteiro. Então, acho que é dessas mulheres que a gente está precisando e que tem que incentivar, como a senhora está fazendo aí. Com certeza, Elda. Olha, a gente conversaria a manhã inteira com toda certeza aqui, né? Ia ter muito assunto para a gente falar. Mas nosso tempo acabou, mas não vai faltar oportunidade. A gente ainda tem muito o que discutir. Primeiro sobre o observatório, como ele vai funcionar, quais são as funções, o que ele representa nessa luta contra o feminicídio e todas as outras ações que são desenvolvidas aqui na Assembleia Legislativa em prol da mulher. Elda, só para finalizar, como eu estava falando com você antes, o Dia da Mulher vai cair no domingo, é um dia difícil de fazer, mas provavelmente eu vou ter a confirmação disso hoje. Dia 12 nós vamos fazer aqui na Assembleia, no plenarinho, uma mesa redonda justamente sobre o observatório, convidando procuradoras para que a gente discuta o observatório. Vai ser um coffee break, um momento de uma mesa redonda. Assim que tiver o convite, eu vou lhe passar para que você também divulgue aqui esse evento que seria na próxima semana. Hoje a gente bate o martelo. Então a gente fica aguardando essa confirmação, você já se pré-agenda aí, já sabe que dia 12 possivelmente a gente vai ter essa discussão aqui sobre esse assunto e a gente vai informando para você com toda certeza. Deputada, bom dia para a senhora, muito obrigado por vir aqui, por conversar com a gente, por compartilhar todas essas informações. Eu que agradeço mais uma vez, um bom dia, é sempre um prazer estar aqui. E bom dia para você também. Tchau e até a próxima.